Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, um podcast que traz mulheres inspiradoras com suas histórias e com suas empresas prosperando para você se inspirar e também aprender. Hoje eu tô aqui com a minha sócia do Fire Club, Marina Mota. Bem-vinda, Mar! Obrigada, meu amor. Prazer é todo meu. Obrigada, uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade estar do seu lado, que é uma grande referência pra gente. Então, obrigada demais pelo convite. Obrigada. E a gente vai falar de por que mulheres confiantes vendem mais. A gente vai falar de vendas, porque a Marina ela é mentora de vendas e especialista em planejamento financeiro e sucessório. Isso mesmo. E a gente vai falar de vendas primeiro. Então, bora começar. Mas por que as mulheres confiantes vendem mais? O que a confiança está ligada ao dinheiro? Perfeito. Bom, a gente vai dar alguns insights aqui muito poderosos. Então, eu também vou pedir para você que está aí me assistindo junto com a Carla, se puder entrar lá no meu Instagram, eu tenho certeza que vai ser muito bacana eu poder ter essa conexão com você. Como que é o seu arroba? @Marina, com 2 N's, Mota. Mota com um T só. Com um T só. Então, Marina, 2 N's e Mota. Marina Mota, só que Marina é com 2 N's. Perfeito, perfeito. Olha, Ká, eu acho que assim, existe 3 As dentro de um processo de venda ou de uma... eu falo não só do vendedor, mas do empresário, que eu acho que casa muito com isso que você me perguntou, né? Por que mulheres confiantes vendem mais? Se a gente tiver A, de autorresponsabilidade, né? A gente ter uma coisa que eu acho fantástica e super importante, que é antifragilidade. E atitude, essa mulher com certeza vai sair na frente. Essas 3 coisas não vão funcionar se ela não for autoconfiante. Então, é importante que, para vender, você primeiro saiba o que você está vendendo, goste do que você está vendendo, acredite no seu potencial, no seu serviço ou no seu produto, mas antes de parecer só, por exemplo, uma boa vendedora, você tem que enraizar isso dentro de você. É uma conquista diária para que você possa entender que, cara, ninguém é melhor do que eu na frente do cliente. Pode ser que muitas vezes a gente tenha dentro do processo de vendas, algumas coisas a melhorar, assim como eu tenho, como você tem. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é acreditar que é possível, acreditar no que você faz e, principalmente, que o seu cliente precisa mais do seu serviço do que você precisa vender. Então, isso vai fazer com que essa mulher saia na frente, com certeza. Muito legal. E esmiuça pra gente a antifragilidade. O que você entende como antifragilidade e como que a mulher pode melhorar isso ao longo do processo? Perfeito. Muita gente fala sobre resiliência, né? A gente tem escutado isso com uma certa frequência, sobre quanto é importante ser resiliente, ou o quanto isso vai te trazer de benefícios, né, de médio e longo prazo aí para o seu negócio. Antifragilidade nada mais é do que você entender que você tem graus de vulnerabilidade, mas que você não paralisa diante deles. Você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e aquele que mais apanha, que se recupera e tá de novo lá na frente do cliente, com certeza vai ter mais resultado. Eu brinco que quem tá mais na frente do cliente, quem liga mais, quem se posiciona mais, todo o processo de se de se expor, vai fazer com que você venda mais. Tem mais risco, mas tem mais conversão também. E você acha interessante, num processo de aprendizado, né? Vamos supor que, eu sou uma recém-empresária, né? Era de um seletista, não tinha essa função de venda, mas abri meu negócio. Qual que é um autofeedback que a mulher pode se dar? É importante que ela depois pare e pense se mandou bem, se não mandou bem, fazer o seu próprio análise? Perfeito. Eu traduzo essa sua pergunta em algo que é metrificar. Se a gente consegue metrificar, trazer isso para números, então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu saiba qual é a minha conversão de vendas, qual é a minha taxa de passagem. Ali não vai te trazer dúvidas se você está fazendo um bom ou um mau trabalho. Quando você sabe quantos clientes você precisa abordar, para quantos clientes você precisa fechar. Seja um serviço ou seja um produto. Então, você começa a tirar, e aí entra a antifragilidade, entra a autorresponsabilidade, entra a atitude, que são esses 3 As, que é você falar assim, cara, às vezes o problema não sou eu, às vezes é o produto que eu vendo.
Muita mulher faz isso, né? Às vezes não é o meu processo de venda, às vezes é o meu ICP, né? É o público que eu tô vendendo. Ou às vezes sim, é olhar pra dentro e falar assim, olha, eu acho que eu tô deixando o meu cliente muito vulnerável. Às vezes eu tô deixando o meu cliente muito à mercê. Então, por exemplo, ele que toma todas as atitudes, você não conduz o processo de venda. Essa avaliação, tudo isso que eu falei, eu colocaria num quesito só, que é a gente olhar ali para metrificação. A clareza de onde você tá, onde você quer chegar. Perfeito. A clareza do tipo de público. Então, estar em ambientes que o seu cliente está. Porque não adianta a gente estar, por exemplo, você trabalha com high ticket e tá num ambiente que as pessoas não são público A, mais. Então, você tem que ir para o público, isso faz sentido, né? Faz todo sentido, e eu até acho que a gente precisa pensar numa evolução. Se você tá trabalhando com um público de high ticket, quantas vezes você vendeu para um público que comprava um pouco mais barato? Porque a gente vai precisar se aperfeiçoar. E às vezes a gente precisa se aperfeiçoar num público que realmente paga mais barato, porque você, naquele momento da sua trajetória, também não era um excelente profissional. O que eu vejo muito das empreendedoras que às vezes me procuram para trocar uma ideia, que estão num processo de transição de trajetória, é querer já estar no high ticket. Né? E às vezes essa pessoa nasceu em bons berços, né? Às vezes é uma pessoa que já vem de uma família que te dá essa possibilidade. Às vezes, enfim, e vive num meio muito bom, só que não sabe falar com esse público, né? Então, atrai pessoas que ainda não compram dela no valor que valeria o trabalho dela. Então, às vezes a gente tem que, eu brinco com as pessoas, que é bater pasta. Aceita que em algum momento da sua trajetória como profissional, você precisa falar muito sobre o seu produto para converter um número de vendas. Daqui a pouco, você está evoluindo no seu processo, convertendo melhor. Ali pode ser o seu gatilho de falar, agora eu estou preparada para trabalhar com um público que exige mais. Porque trabalhar no high ticket é saber que você tem um público mais exigente. Você está preparado para isso? Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Muito legal. Então, você está preparada para isso? Isso é muito legal. A sua confiança é trabalhada de acordo com o tanto que você treina também. O sucesso é treinável. Então, talvez você ainda não esteja preparada, beleza. Diminui um pouco, até não a qualidade, mas diminui a entrega, porque a entrega pode ser pelo tempo. Diminui um pouco a entrega e faz para um médio ticket. Aumenta o volume, por exemplo. E aumenta o volume. Aí depois, não, me preparei, tô confiante, inspiro confiança. Perfeito. E aí eu posso subir o meu ticket e assim, vai indo. Muito legal, muito legal. Vamos mudar um pouco o enfoque. E como você chegou aonde você está hoje? Conta pra galera que tá nos ouvindo o que você faz hoje exatamente. Tá. E a sua trajetória. Da onde surgiu as vendas? A Marina é boa. Papai, mamãe. Da onde surgiu, da onde veio as vendas e da onde veio o planejamento financeiro e sucessório? Perfeito. As vendas surgiram, isso é um assunto muito legal. Se meu pai estivesse aqui, pai, beijo. Mas se ele estivesse aqui, ele ia contar. Beijo para meu pai. Ele ia contar essa história, porque ele conta pra todo mundo. Eu falo que eu dei 2 tristezas grandes para meu pai. A primeira delas foi quando eu decidi morar fora do país, porque a minha mãe abandonou a gente quando a gente era pequeno. Isso foi uma grande frustração para ele. Então, na época que eu falei, pai, vou estudar fora, ele falou, pelo amor de Deus, mais uma que vai me deixar. Segundo ponto foi, pai, vou trabalhar como vendedora. Por quê? Porque meu pai sempre foi vendedor e ele tinha esse preconceito, afinal, eu era engenheira de formação e depois morei muito tempo fora do país estudando gerenciamento de risco. Eu morei no Canadá, depois morei na França um pouquinho, mas mais para aperfeiçoar a língua e passear, essa foi a grande verdade, sabe, Carla? Foram 2 anos muito intensos de estudo mesmo e muito trabalho. Eu brinco que eu passei bons bocados morando fora. Daria um outro podcast, porque a trajetória... Vamos marcar um novo. Vamos, mas a trajetória de alguém que larga tudo para ir estudar, se capacitar, não é tão bonita como parece. Mas me trouxe muito dessa resiliência e antifragilidade que eu tenho hoje. Voltando no ponto que você me perguntou, aonde surgiu essas vendas, desde pequena eu queria ganhar dinheiro.
Então, desde pequena, meu pai tinha uma papelaria em frente ao meu colégio e eu sabia que a galera ia precisar de papel de carta, de caneta, de cartolina e eu me antevia. Eu levava sempre mais material para vender dentro da sala de aula. Até que meu pai foi chamado, né? Porque não podia comercializar nada dentro da escola. Eu brinco com isso porque vendas, ela tá sempre muito relacionada com a sua fome. Muito relacionada com quanto você quer ganhar. E eu queria mudar a minha realidade. Eu queria começar a ter o meu próprio dinheirinho para comprar coisas bobas. E hoje, isso reflete em grandes ambições, né? Então, um bom vendedor, ele tem que ser ambicioso, ele tem que ter essas metas muito bem desenhadas para saber onde ele quer chegar. Muito legal. Porque toda empresa é uma empresa de vendas, né, Marina? Com certeza. Toda empresa é uma empresa de vendas. Então, primeira coisa que uma empresária, uma empreendedora precisa ter noção é de que vai vender. Mas eu não gosto de vender. Não, você vai vender, você precisa vender, porque é o dinheiro, é o lucro, tá totalmente ligado ao seu sucesso. Então, se você que está nos ouvindo tem esse estigma, não, vendedora, não, você vai ser vendedora, não tem jeito, não. A gente vende o tempo todo, não é? É só deixar isso um pouco mais suave, talvez. Tem duas coisas que eu acho que faz o movimento das mulheres ser um pouco mais difícil no sentido das vendas, porque algumas têm o medo e também algo relacionado à rejeição. E quando a gente toma um não, dói. Não é gostoso. Mas talvez é aquilo que vai te levar mais próximo de um possível sim. Sim. Então, no começo, vai doer, vai sangrar, não vai ser gostosinho. Só que você se acostuma, cara. E aí, quanto mais você toma não, você fala, cara, eu tô mais próximo do sim. Esse sim vai chegar. Uhum. Então, eu falo 2 pontos, porque tem essa questão da rejeição. A mulher, ela tem uma dificuldade maior de passar por isso. E a segunda, que você já falou, é o treino. Mulheres que treinam na vida, tem algum esporte, elas estão mais acostumadas. Uhum. Então, eu sempre faço essa ligação, que é treinar muito para você vender mais. E essa autoconfiança vem disso, né? Vem disso, né? Total. A rejeição... E aí a rejeição familiar, a rejeição amorosa, a gente precisa aprender a separar um pouco mais, né? A rejeição de um não de um cliente é totalmente diferente, né? Na teoria, é totalmente diferente de uma rejeição de relacionamento. Mas as mulheres, elas tendem a juntar e isso aí machuca. Machuca um pouco mais. É a gente separar, né? Totalmente. Volta pra sua história, então. Bom, então, comecei pequenininha, já tendo esse primeiro sentido de vendas. E as coisas começaram a tomar um rumo um pouco mais, eu diria, desafiador, né? Como eu comentei, a minha mãe foi embora quando eu era pequena. Meu pai passou muita dificuldade financeira após esse momento, né? Chegou a quebrar, eu até acabei comentando isso no podcast do Johnny. Foi um momento de a gente se reestruturar como família. Eu passei vários abusos na infância, porque eu tive que ser criada por uma família que não era minha. E cada detalhe desse fez com que eu sempre reforçasse que eu queria ter alguma coisa a mais. E isso vem com essa autoconfiança, mas principalmente com bens materiais. Acho que quando a gente declara isso de uma forma escrachada mesmo, o que você quer ter com as vendas? Dinheiro. Tirar esse tabu de que você está vendendo ou que é só propósito. Não, cara, você tem um objetivo maior e que ele vai precisar de dinheiro para ser comprado. Sim. Isso me trouxe uma clareza de que qual é a profissão que me traria os resultados mais rápidos, não mais fáceis, mas mais rápidos, me daria velocidade e que talvez a engenharia não conseguisse me dar, que é a minha primeira profissão, né? Sim. A primeira formação. E aí eu me encantei pela área das vendas quando eu entendi que eu conseguiria fazer as duas coisas. Agregar valor para o meu cliente, ser um trabalho honesto. Ninguém que trabalha com venda está querendo tirar algo que o meu cliente não precisa de uma solução. Então, eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço bom, sou boa no que eu faço, qual é o medo que eu tenho de vender? E eu sei que aquilo vai me trazer as coisas com as quais eu sonho, os projetos que eu tenho para minha vida. Né? É uma forma de pensar que você está vendendo, está ajudando alguém. Perfeito. Porque você está solucionando uma dor, um problema que aquela pessoa tem. Você não tá fazendo nada de errado. Na verdade, você está
melhorando a vida da pessoa, ajudando, otimizando o tempo, otimizando financeiramente falando, ou eu vendo produto de beleza, você está deixando a pessoa mais confiante, você está ajudando na área que você resolveu solucionar aquela dor, né? E hoje eu vendo fácil os serviços mais difíceis, porque trabalhar com seguro de vida, que foi o meu primeiro gatilho na área das vendas, gatilho não, mas porta de entrada, foi aonde eu comecei a minha trajetória como vendedora. Eu acho que não existe produto financeiro mais desafiador do que você mostrar para a pessoa que ela tem graus de vulnerabilidade e que ela precisa proteger. Ainda mais falando de morte. Sim. Então, quanto mais eu me sentia confiante, quanto mais assertiva eu era, quanto mais resultado eu tinha, porque autoconfiança está diretamente a resultado. Sim. Se você é vendedora hoje e você não tem os resultados que você procura, você precisa de uma mentoria, você precisa de um mentor, você precisa estar numa rede de networking forte, né? Num ambiente como o FIRE, como o seu clube, né? Das Mulheres Maravilha. Exato. Então, isso vai fazer toda a diferença. Se você se recuar cada vez mais, não é o produto, não é o serviço. Porque o serviço mais difícil é aquele que te desafia mais a ser melhor, a ser um vendedor mais agressivo, às vezes, mas não no sentido de ser vulgar, mas no sentido de ser estratégico e principalmente técnico, porque vendas também são técnicas que você vai aplicando e se tornando melhor. Muito legal. Por falar nisso, a Marina falou do Fire Club, a gente está aqui na temporada de podcast de verão do Fire Club, nesse ambiente maravilhoso, nessa vista incrível. É uma dos nossos movimentos dentro do Fire, que é um clube de negócio, dentro de uma mentoria, dentro da Liga de Mentores. Então a gente mentora vocês na parte de vendas, marketing, pessoas, mas também é um clube muito forte em termos de negócios, de empresários. Se você tiver interesse em saber mais, tem um QR Code aí na tela, você pode apontar seu celular, já vai direto para nossa equipe e a gente te explica mais. E aí, quem sabe, na próxima temporada de podcast, você já está aqui gravando com a gente, fazendo esse movimento, visibilidade, autoridade e confiança, né, Má? Exatamente. E eu te convido para fazer parte desse movimento também, porque ele com certeza tem mudado as minhas estratégias e os meus resultados. Do Fire Club. Exato. Me falam o que o Fire Club já te trouxe daqui a pouco a gente volta para sua trajetória. O que o Fire Club te trouxe nesses meses que você está com a gente? De resultado ou de insights, de viradas de chave, algo que de resultado financeiro, ele já pagou o meu investimento. Que eu acho que quando a gente entra e se propõe a estar em um ambiente que nos traz não só relacionamento, mas conhecimento. Conhecimento acelera, educação salva, né? Então, isso fez com que eu acelerasse. Olha só, eu entrei em novembro, efetivamente, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu já paguei o que eu investi. 4 meses. São 4 meses. Então, isso faz com que a gente comece a entender que você não pode ter medo de fazer investimentos em você e na sua trajetória. Sim. Dou vários puxões de orelha em alguns sócios que às vezes reclamam, só que não utilizam o network, não atuam. Então, se você vier fazer parte, vem fazer parte, seja atuante, e com certeza você vai colher os resultados aí do seu plantio. O caminho a gente dá, o ambiente a gente fornece e compartilha disso, mas quem traz o resultado é você, é o empresário. Atitude, né? É a atitude. Que a gente estava falando. Da atitude. Porque não tem precisa jeito. ter. Milagre não fazemos. Ainda, né? Daqui a pouco estamos fazendo até milagre. A reza é brava, mas ainda não fazemos milagre. Com certeza. E falando dos seguros, conta um pouquinho para as mulheres o que você tem no seu hall de serviços e como que você pode ajudá-las, né? Como você ajuda elas na trajetória do empreendedorismo. Perfeito. Hoje eu tenho 2 empresas, uma delas é uma empresa de treinamento, que é essa parte toda ligada às mentorias. É uma base, né, do que a gente acredita. Eu acredito muito ali na educação, na cultura de vendas, no processo e no final as vendas, porque não adianta a gente fazer uma cadeia que não esteja muito bem estruturada. Empresa que não vende morre, como você mesmo disse. Primeiro a gente vende, depois a gente organiza.
E segundo, toda a parte de planejamento e proteção financeira e sucessória. Essa parte, eu brinco que foi aonde eu me apaixonei pelas vendas, é onde eu vejo propósito. E uma empresária hoje que inicia o seu negócio sem um fluxo de caixa bem estruturado, sem uma proteção financeira e uma proteção principalmente para renda, ela é um policial sem colete salva-vidas, né? Sem um colete de proteção ali. Qualquer coisa que acontecer, qualquer imprevisto que acontecer, ela vai utilizar ou o caixa da empresa, ou as reservas que ela tem, e muitas delas começam com paixão, não começa com estrutura, vão se tornar um peso financeiro na vida de alguém. Conversas difíceis precisam ser ditas. Talvez se todas elas tivessem oportunidade de entender que a empresa é para ela se alavancar e não para ela virar uma empresariária, seria muito diferente o nosso conceito sobre empreendedorismo feminino. Sim. Quem está nos ouvindo, então, agora tem uma responsabilidade. Porque quando você não sabe que existe um produto, que existe algo que você pode se proteger lá no futuro, num imprevisto, você não sabe. Então, a lei da ignorância meio que te protege, você não tem a responsabilidade. Você tem toda a razão. Só que agora, as pessoas estão nos ouvindo, então elas sabem que tem um produto. Algo que possa ser barato até, sim, né? Você me corrija se eu estiver errado. Mas numa emergência, para proteger sua família, porque você não... Tem a empresa, ok, a gente vai proteger a empresa, mas por trás da empresa está a família. Com certeza. E nós, mulheres, precisamos de segurança, né? Nós sempre somos a base do cuidado da família. Que tenha o homem ou não, ele seja o provedor ou não, a gente está ali no cuidado, né? Sim. Então, é muito importante que você que está nos ouvindo saiba o que acontece com a sua empresa e com a sua família se amanhã você não puder trabalhar. É isso, né? Essa pergunta é fabulosa, é exatamente isso. E mais do que isso, como eu vou me sentir me tornando um peso financeiro na vida de alguém? Porque hoje existem milhares de mulheres que são pilar financeiro dentro de casa, que são 100% da renda de casa e ainda assim terceirizam a responsabilidade para o esposo. Ainda assim terceirizam a responsabilidade para a empresa, né? Novamente, autorresponsabilidade, antifragilidade e atitude, para mim, são os 3 pilares de uma boa empreendedora, uma boa empresária. E essa autorresponsabilidade é você olhar, entender o seu grau de vulnerabilidade, entender quem paga as suas contas no fim do mês, porque se você hoje não tiver à frente da sua empresa, essa empresa continua ou ela quebra? Porque se a pessoa virar para mim e falar assim, a minha operação continua, se eu tiver um processo de invalidez, vão continuar pagando as minhas contas, isso é uma coisa. E existe já, né? A gente trabalha para isso, para essa liberdade financeira. Sim. Agora, se você depende do seu salário para colocar as contas em dia, se você não tem uma reserva grande o suficiente para viver de renda, para ontem que você precisava de uma proteção financeira. Sim. Então, é um puxão de orelha, mas é uma solução. É o que você falou, a ignorância, ela nos traz algum conforto. A sabedoria, né, a informação nos traz a motivação de mudar. Sim. Se você desligar aí o seu podcast hoje e não tomar nenhuma atitude em relação a isso, foi só mais um dia, foi só uma obesidade mental. Eu te trouxe um monte de informação que você não colocou em prática. Não adianta insight, precisa de decisão e atitude, né? Total. E, falando de família, trocando um pouco de assunto, você tem a maternidade aí recente, vamos falar, né? Sim. Como que tá sendo esse processo para você dar conta de filho, marido, casa? As mulheres gostam de se inspirar nas empresárias que fazem acontecer e quais são suas estratégias para dar conta de tudo? Entre aspas, né? Que eu fiz assim, porque às vezes tá só ouvindo. Então, dar conta de tudo entre aspas. É verdade. Eu acho que ao longo dos anos, Ká, eu fui me preparando para esse momento, de alguma forma, porque a questão de não ter mãe e pai próximos, né? Não ter essa rede de apoio, precisou que eu criasse a minha rede de apoio.
Então, hoje, eu sou super grata à babá que tá com meu filho, eu sou super grata à pessoa que trabalha na minha casa e deixa tudo cheirosinho, tudo limpinho, que me dá a possibilidade de sair de manhã e voltar à tarde, saber que as coisas estão organizadas. Agradeço ao meu esposo, não tem como falar que ele não é um excelente pai. Na verdade, isso até é um ponto que sempre as mulheres me falam, poxa, meu marido não me ajuda. Cara, você que escolheu mal. Você teve um processo enorme de conhecer o seu namorado, conhecer o seu parceiro para depois casar. Você me casa com uma pessoa que nunca te ajudou, você acha que ela vai te ajudar agora? Ela não vai te ajudar. Então, a ideia é que você case com uma pessoa que vai dividir o que ela se propôs a dividir, que é a paternidade. Então, meu marido hoje tá lá em casa, né, no período que a gente combinou, me dando esse suporte. Então, rede de apoio, hoje em dia, é uma rede de apoio paga, com pessoas que não só amam o meu filho, mas que me ajudam a cuidar dele. Isso foi fundamental para eu voltar mais rápido a trazer o dinheiro para casa, que isso é muito importante para mim. Legal, escolhas são antes, tá? Não é depois. Te digo Escolha bem. Legal, mas isso é bom pra quem ainda não tem filho, por exemplo. Assim, olha, faz um alinhamento, né? Mas assim, independente se tem filho ou não, mas tem a questão da casa também, né? Sim. Questão de ter a casa é como uma empresa, eu falo. Você tem que ter as tarefas, cada um tem a sua responsabilidade, cada um faz. Se um não pode, porque eu tenho as minhas responsabilidades, mas essa semana eu tô a semana inteira gravando podcast. Pode delegar só nessa semana para outra pessoa, troca, enfim. Então, a gente queira ou não queira, a gente administra a casa, você também, a gente administra o lar. Dificilmente o homem é o administrador. A gente tem esse cuidado. E a cultura do cuidado da mulher, eu acho que é instintivo. Mas você saber que cada um tem o seu papel e aí e também ajudar uns aos outros, acho que faz toda a diferença. Até pra gente não estar aqui se culpando de estar aqui, ou estar trabalhando, achando que tá devendo alguma coisa. Pra nossa tranquilidade, é legal a gente ter essas divisões, né? Sim. Assim como a gente tem que aprender a delegar nas nossas empresas. É o que você falou, a casa é uma grande empresa, com bons acordos, né? É um grande contrato social, de um sócio com outro sócio. Total. O que cabe para você, o que cabe para mim. São negociações que têm que ser feitas todos os dias. E um ponto importante é que a gente precisa também, como mulher, se autoavaliar, no sentido de, se eu estivesse em casa com meu filho hoje, vou falar uma coisa que pode parecer polêmica e até me expor um pouco aqui. Será que eu seria tão feliz quanto comandando a minha empresa? Porque eu amo estar com meu filho. Eu amo. Mas será que eu vou ficar feliz estando 8 horas com o meu filho todos os dias? Isso não é da minha natureza, sabe, Ká? Sim. Então, tem mulheres que vão ser extremamente felizes dentro de casa, tendo 100% do lar como responsabilidade, no sentido de tudo que a gente sabe que a gente comanda. E tem mulheres que têm um outro perfil. Então, acho importante a gente se respeitar também. Falar, cara, eu preciso trabalhar. Teve uma época, eu comento muito isso nas minhas redes sociais, foi muito difícil eu aceitar que eu precisava dormir. A privação de sono, a queda de cabelo, as dores no corpo, fizeram com que eu percebesse que a Marina, antes do Martim, já não era a Marina de hoje. Então também não tem como eu abraçar o mundo sabendo que eu tô repaginada. Sim. Antes eu acordava de manhã, ia treinar, fazia todas as minhas coisas, trabalhava, alta performance, e uhul! E falava que eu tava cansada. Hoje eu reflito e falo assim, cara, eu tô cansada de verdade. Eu tava olhando meu relógio, comentando com as meninas, eu dormi 4 horas e pouquinho hoje. Ele tem 1 ano. Ele Tá com um fez aninho. 1 ano? Tá com 1 aninho. Só para as pessoas que estão nos ouvindo saberem. Tá com um aninho, uma gostosura. Eu falo que ele dá mais like do que eu. Eu sempre posto ele, porque eu falo assim, aí eu vou engajar. Mas é uma coisa que às vezes tem dia que eu tenho que colocar o pé no freio também. Falar, puta, hoje eu não tô legal, cara. Hoje a agenda tá lotada, vamos lá. Mas será que amanhã, com toda essa estrutura que eu criei, não dá pra eu descansar? Então a gente também precisa se conhecer para dar o melhor de nós. Sim. Não se conhecer a ponto de tudo que a gente foi ensinado
culturalmente falando, o que a mulher precisa ou não precisa fazer, o que ela deve ou não deve fazer. Não, é o que você deve fazer para você estar feliz. Se você gosta de cuidar da casa, se você gosta de cozinhar, se você gosta, vai e faz, tá tudo bem. Você não deve nada a ninguém, você pode fazer. Mas se você gosta de trabalhar, gosta que o seu filho esteja bem cuidado, tá amado, mas é melhor que você tenha tido um dia legal e à noite focar nele, né? Porque não é sustentável. E aí acaba que, por exemplo, a criança, ela é uma esponja. Então, se você não tá feliz, por mais que você tá ali cuidando dela o tempo inteiro e tal, mas você não, energeticamente, você não tá tão feliz que você queria também estar em outro lugar, você como mulher, como pessoa, vai sentir, a criança vai sentir. Exatamente do que eu acredito. Exatamente isso que você falou. Eu prefiro qualidade, tempo de qualidade com ele, porque quando eu tô com ele, o celular não tá na minha mão, eu sou 100% dele, é olho no olho, brincando, se sujando, levando ele pro sítio, pra fazenda, ele, sabe, curtindo esse momento de fato, do que muitas vezes tá com a criança e a criança tá na televisão, mexendo ali, enfim, é mais do que a gente pode trazer. E essa questão de qualidade vai para várias áreas da nossa vida, né? Quando eu tô com meu esposo, de tentar estar 100% com ele ali. Porque a gente sabe que a gente trabalha com o celular, a gente sabe que é uma ferramenta maravilhosa para prospecção, para conexão, para internet, e traz muitas vendas pra gente, mas o offline é extremamente importante para recarregar de fato as energias. Quando eu dou de mamar para ele, aquele olho no olho, aquela coisa que é única, só nossa, faz até me emocionar aqui o quanto aquilo me recarrega. É mais importante pra mim do que pra ele, com certeza. Então, a gente se conhecer nesse quesito, ser uma mãe melhor me faz uma empresária melhor, ser uma empresária melhor me faz uma mãe melhor. E esse ciclo me ajuda diariamente a passar pelos desafios que todas as mulheres têm. Muito legal. E tá só começando, viu? Eu com 2 de 13 e 10, você se prepara que, o bicho pega cada hora de um jeito diferente. Vou te dizer, São as viu? fases, né? São as fases, essas muito loucas. Estamos chegando na reta final, quero te perguntar sobre futuro. O que você tem de sonho? Pode ser a parte financeira, pode ser do trabalho, pode ser da família. Você tem algum sonho, algum projeto que você está batalhando para isso hoje em dia? Perfeito. Tenho 2 grandes projetos que eu já defino, assim, pelo menos um ano antes, para que eu tenha uma previsibilidade do que eu vou ter no futuro, né? Às vezes eu acabo perguntando isso para os meus próprios mentorados ou para alguns colegas. Cara, quanto que você quer crescer no próximo ano? Porque é uma projeção, né? Só que como diz vocês, né, e o Johnny fala, a gente tem que mirar nas coisas importantes e trabalhar para que elas aconteçam. Eu tenho um faturamento que ele tem evoluído ano contra ano cerca de 30%. Esse ano eu tenho uma meta um pouco mais agressiva, que é chegar no final do ano com 55% desse meu faturamento de 2024 batidos, né? Legal. O Fire tem me ajudado nisso também, com estratégias, com a própria inteligência emocional que a gente aprende com outros empresários que já quebraram, que já evoluíram, que já dobraram o faturamento. Top. Então isso tem me trazido... E o acesso também a pessoas diferentes, né? Acesso a parcerias. As parcerias, elas só acontecem com atitude também. A gente vai atrás, às vezes você dá uma baita oportunidade para alguém, essa pessoa fecha a porta na sua cara, você bate em outra porta. Uma hora as coisas vão se encaixar, né? Então, esse é a minha questão de médio e longo prazo para a empresa. Para as questões de mentoria, eu quero aumentar, sim, os meus grupos. Eu quero ter uma rede de apoio melhor, no sentido não de quem está lá em casa, mas de empresa mesmo. Eu mapeei quais são as minhas fragilidades, no ano de 2024, que foi o ano que, pela maternidade, eu reduzi. E eu vejo o quão dependente a minha empresa ainda é de mim. Então, do mesmo jeito que eu falei dos empresariários, eu também sei quais são os pontos que eu preciso melhorar. E para ser uma mentora mais efetiva, eu preciso de um processo mais redondinho. Então, esse é o meu grande desafio para 2025. E para um futuro mais longo, tem uma meta? Quer morar fora de novo? Não quero ser sua parceira na MLS.
Esse é muito bem. uma questão de 5 anos. Não, vai ser antes, então. Então, ótimo. Ixi, Então, vamos se você trabalhar. me perguntou 5 anos, eu tô Não, já tô tendo a jogando visão alto. antes pra você. Tem que ser até Perfeito. ano que vem. Então tá bom. Até ano que vem. Então vamos junto. 2026 você me espera. Muito bom. Muito legal. Agora, insight final de tudo que a gente conversou, o que tem no seu coração para falar para a pequena, média empresária que está nos ouvindo, como empresária, como mulher, como quer se proteger, que para confiança, maternidade, pode dar o seu recado final aí. Quem me conhece sabe que sou meio curta e reta, assim, em algumas coisas. Então, acho que meu recado é não seja amadora, seja protagonista da sua vida. Enquanto você ficar fugindo da sua vulnerabilidade, mais riscos e mais problemas você vai absorver. E a sua empresa depende de você, né? O risco da ruína financeira está na sua mão, na sua decisão. E é isso. Vamos Aproveita o conhecimento que você obteve aqui, que foi excelente, gente, excelente. Dá para tirar muitos insights e muitas decisões. Aproveita que agora você sabe, então agora você é responsável pela decisão que você vai tomar a partir de agora, né, Má? Exatamente. Má, obrigada. Imagina, Foi obrigada. muito legal, amei. Dá pra, a gente ainda vai marcar o próximo de morar fora, que eu quero saber. Tá bom, Eu quero com saber, porque a certeza. Moa quer ir estudar fora, eu já preciso saber desses negócios. A Moa, minha Vai filha. ser passo a passo aqui do que ela não deve fazer primeiro. Muito bem. Que muito já ajuda bom. bastante, Já né? ajuda bastante. E você que nos ouviu, nos assistiu no Líder Maravilha, muito obrigada pelo seu tempo. Tome decisões, se proteja e muita confiança pela frente. Obrigada e até o próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau.